Olá! Você sabe qual a relação entre a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ou G6PD, e a ocorrência de anemia neonatal? Primeiramente, precisamos entender o que é a G6PD e qual é o seu papel? A G6PD, ou glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima citoplasmática regulatória entendida como a primeira enzima envolvida no ciclo das pentoses, ou via da pentose-fosfato, que ocorre no citosol das células. Ela atua na fase oxidativa da via, transformando a molécula de glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconato na medida em que reduz NADP+, sua coenzima, e NADPH e um próton. Para cada molécula de glicose 6-fosfato transformada por G6PD, são formadas duas moléculas de NADPH. A deficiência de G6PD é uma condição hereditária, recessiva, ligada ao cromossomo X. Por conta disso, ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo masculino. A doença representa a diminuição da quantidade de enzima G6PD produzida pela célula. Por consequência, prejudica a sua ação no metabolismo. Quando a mutação é expressa, frente a fatores exógenos, pode causar icterícia neonatal, aparência amarelada no recém-nascido, e anemia por hemólise intravascular aguda, sendo hemólise o rompimento prematuro da membrana plasmática das hemácias. A deficiência de G6PD é a enzimopatia eritrocitária mais comum, afetando mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Em hemácias deficientes em G6PD, onde a atividade enzimática é reduzida, a produção de NADPH é limitada e não pode ser suficiente para lidar com o excesso de espécies reativas de oxigênio geradas na presença de compostos pró-oxidantes. Logo, com deficiências de 6PD, há acúmulo de peróxido de hidrogênio, por exemplo, levando ao dano oxidativo. Sem defesa contra esse estresse, as hemácias sofrem hemólise, o que diminui a concentração dessas no sangue e causa inúmeros impactos negativos na integridade do indivíduo. A maioria dos indivíduos com deficiência de G6PD costuma ser assintomática. No entanto, isso muda quando há exposição do organismo ao estresse oxidativo, sobretudo provocado por fatores exógenos ou ambientais. No período neonatal, o contato com esses fatores é menos comum em comparação a crianças mais velhas e adultos portadores da mutação. Mesmo assim, é relatado que, especificamente, a ingestão de fava, um tipo de feijão, uso de certos medicamentos, como a primaquina, usada para o tratamento de malária, e o consumo de corantes com anilina e sulfas por parte da gestante durante a gravidez ou no período lactante desencadeia a anemia hemolítica aguda com icterícia no período neonatal. Se a anemia não for rapidamente reconhecida após as primeiras evidências de icterícia, o neonato pode apresentar outras condições graves, como kernicterus, que ocorre quando os níveis de bilirrubina no sangue ficam muito altos, podendo atravessar a barreira hematoencefálica e causar danos ao cérebro do bebê. E se não tratada, o indivíduo pode vir a óbito. Outros sintomas podem surgir com a doença, como o cansaço ao mamar, a ausência de aumento de peso e o comportamento ativo muito reduzido. Métodos de diagnóstico. O critério utilizado para estabelecer o diagnóstico de deficiência de G6PD em crianças é a determinação quantitativa da enzima pelo método de fluorescência realizada em papel filtro no teste do pezinho. Vamos ver o que ocorre com a via da pentose fosfato na ausência da enzima? A glicose 6-fosfato, sem ação enzimática, para de ser convertida a 6-fosfogliconato e, consequentemente, não há mais produção de NADPH. Na ausência de NADPH, não há regeneração de GSH. Logo, o peróxido de hidrogênio deixa de ser convertido em água, acumulando na célula e produzindo espécies reativas de oxigênio. As substâncias pró-oxidantes produzem radicais livres ou espécies reativas de oxigênio, como o O2-, o radical hidroxila e o peróxido de hidrogênio. Todos os componentes celulares são suscetíveis à ação dos radicais livres, porém a membrana celular é um dos mais atingidos em decorrência de um processo denominado peroxidação lipídica, que promove alterações na estrutura e na permeabilidade das membranas. O componente lipídico da membrana eritrocitária também pode estar sujeito à lipoperoxidação, o que promove a formação dos corpúsculos de Heinz. As proteínas intracelulares se oxidam e se agregam, formando corpúsculos que causam maior rigidez aos eritrócitos, assim contribuindo com a hemólise. Por enquanto é isso. Ficou interessado? Quer saber mais sobre esse tipo de deficiência? Seguem aqui nossas referências e recomendações bibliográficas. E muito obrigada pela atenção.